Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, me chamo Paulo. Hoje, pessoal, tentaremos reproduzir aquele layout do Stitch que a gente criou, que eu criei aqui para a gente tentar fazer parecido, tá? Lembrando que não precisa ser 100% de fidelidade, já que é somente o curso aqui para a gente tentar acompanhar, né? Então, ó, esse de baixo aqui seria o layout, né? Então, nós precisaremos aqui de mostrar a imagem do produto, colocar o título do produto, colocar as avaliações do produto, colocar o preço do produto, colocar o preço do produto sem desconto, colocar se ele está em estoque ou não, e o botãozinho de adicionar ao carrinho, se tiver desconto aqui também, e se tiver aqui, se não tiver no carrinho, colocar aqui, né, para adicionar no carrinho, tá bom? Então vamos lá, lembrando que precisa ser uma lista, a lista a gente já criou, né? Então vamos começar. O que que eu quero tentar fazer, tá? Eu vou passar a desenhar aqui pra gente e mostrar aqui o que que nós iremos fazer, né? Então, ó, nós já temos o título aqui no carinha aqui, né? Deixa eu trazer o emulador para cá. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho desse emulador aqui um pouquinho. Aqui, vou puxar ele para cá. Ótimo. Espero que vocês consigam ver, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui no nosso UI, Product, vou colocar aqui, ó, Product Card. A primeira coisa que eu quero fazer é mostrar a imagem, né? Então, eu vou colocar aqui uma coluna nesse cara, né? Então, colocar a coluna, aproveitem e ficar um em cima do outro, né? Beleza. O que que a gente vai colocar aqui, ó? Vou colocar aqui o image.network, né? Esperar o Inter do carregar. E aqui vai ser product.thumbnail. Dessa forma, eu colocar uma vírgula aqui, ó. E aí, ó, carregou as imagens aqui já inicialmente, né? O que que é outra coisa? Nós colocamos a imagem. Agora vamos colocar o título bem na esquerdinha. E para fazer isso, a gente vai colocar aqui uma row. Coloca esse título numa row, para o título ficar na esquerda. O que que eu quero fazer também? Eu quero que cada card desse aqui, ele tenha, né, um container. E ele vai ter uma margem para empurrar para dentro de, pode ser, vamos iniciar com 16 aqui, tá? Então, uma margenzinha para empurrar para dentro. O que que eu quero fazer? Eu quero colocar as estrelinhas na direita aqui também, né? Então, eu vou criar uma outra linha dentro dessa linha principal, né? Então, vou colocar aqui uma outra linha. Vou colocar aqui, ó, icons.star, aqui, ó, star border, belezinha. Eu preciso que essa linha, ela seja, né, o seu eixo principal, seja Space Between para ela ficar lá no canto. Ótimo. E aí dentro desse cara eu vou colocar um texto, tá? Que esse texto aqui vai ser o product.rating, rating.toString, 2.56. Eu preciso dar um espaçamento também, né? Eu preciso dar um espaçamento aqui. Então, para isso a gente vai utilizar um sizedbox com um div de 8. Legal. Agora, gente, eu vou colocar aqui nesse container principal um decoration. Vou colocar uma cor nele aqui, né? Colors.white. Vou colocar esse white 70 aqui. Legal. Vou colocar também um padding interno, né? Padding sets.all 16 também. Para ele ficar assim. Legal. Então, ó, vamos vendo, né? Eu quero colocar o preço agora. Então, o preço, ele vai ficar embaixo aqui do texto, né? Então, outra linha. Tá? Deixa eu colocar children aqui. Text. Vou colocar assim aqui, S. R/S, assim. Product price. To double. To string, né? No string. Só colocar o product.price aqui. Ótimo. Ficou o price. Aí, caso eu tenha o desconto, o preço com desconto, nessa mesma linha, a gente vai ter que adicionar o texto com o desconto, né? Ponto price, discount percentage. Ah, não, peraí. A gente vai ter que fazer um... Ah, não, tá certinho, tá? Tá certinho. 18.19. Beleza. Depois a gente vai precisar arrumar esses preços aqui, mas por enquanto vamos construindo o layout aqui, tá? Ó, agora eu quero colocar um botãozinho dizendo se ele está em estoque. Então nós precisaremos de uma outra row. Aqui, uma outra row. Dizendo
colocar um container, colocar um decoration, colors.theme. Vou colocar aqui um width nesse container, né? Width de 16 e um height de 16. Aí apareceu coisinha verde. Para ele ficar redondinho, a gente coloca um radius. Border radius, ponto circular. Vou colocar 8. Quando você coloca metade, ele faz o retângulo certinho, o círculo certinho, né? Legal. Agora, o que precisaremos fazer? Colocar escrito na frente, um texto, em estoque. Em estoque. E também um size de box, né? Para separar. Width de 8. Todo mundo vai ter width de 8 para ficar simétrico, né? Logo embaixo, a gente vai colocar um botão, né? Então, ó, elevated button, que é o botãozinho de adicionar o carrinho, né? Adicionar ao carrinho. Então, vamos lá, text, adicionar ao carrinho. Deixa eu trazer esse carinha para cá para ficar mais fácil. Beleza, ó, a primeira coisa que eu quero fazer é colocar aqui e expandir esse cara, só que dentro de uma linha. Expandir ele numa linha, beleza. Agora, vamos pegar o elevated button e colocar um style nele. E aí, colocar aqui um button style. A primeira coisa que eu quero mexer nele é o shape, tá? Então, ó, esse shape recebe aqui um widget state property. Widget state property all. E aqui, ó, rounded, rounded rectangle border. Esse carinha aqui. Ótimo, já começou a ficar um pouquinho mais parecido, né? O texto precisa ser branco, né? Então, style, text style, colors.white. Já o background do botão, né? O background desse cara, background color, vou colocar aqui, ó, widget state property all colors.black. Ó, tá começando a ficar legal, hein? Ó, aparentemente nós temos uma pequena borda, né? Uma pequena curvatura na borda. Então, aqui nesse caso, a gente vai colocar aqui o border radius, ponto circular. Vou colocar um 8. Ó, legal, hein? Comecei a colocar um 4 para ver como fica. Melhor, tá? É isso. Por enquanto o botão está começando a ficar legal. Precisaria aumentar um pouquinho o tamanho do botão também. O que nós faremos agora? Eu vou colocar um gap, né, um spacing na coluna principal. Um spacing de 8 para afastar um item do outro. Isso começou a ficar mais interessante, né? Agora a gente precisa começar a mexer no tamanho dos textos. Então vamos encontrar aqui uma forma legal de aumentar o tamanho do texto. Então, esse aqui é o texto do produto, o título, né? Então, style. Style. Font size, vou colocar 24. Você viu que começou a quebrar. E aí, como começou a quebrar, eu vou precisar ter que colocar um expanded aqui. Legal. Um expanded aqui. E aí, como ele já está começando a ficar mais interessante, né? Talvez a gente coloque também um font weight. Mas eu acho que não precisa mexer, não. O font weight seria interessante no preço, né? Então, eu também vou colocar aqui um text style no price, né? Text style. Font weight.bold, tá? E vou aumentar aqui o font size para 20. Legal, hein? Vamos colocar um size de box para separar esses outros dois itens também. Um widget de 8. Sempre aqui um padrão de widget de 8. E aqui vocês podem ver que o preço do produto está riscado, né? Então, se o preço do produto está riscado, como que a gente faz? Ó, style, text style. Aí, vamos colocar assim, ó. Deixa eu até ver aqui qual que é a propriedade, né? Deixa eu lembrar o nome da propriedade aqui. Decoration, overflow, text, decoration style. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, ó. Text, decoration, style. Só um minutinho que eu tinha feito uma pesquisa sobre isso.
Deixa eu lembrar onde que tá. Isso é rapidinho, tá? Eu não lembro como risca o texto aqui. Para riscar o texto, a gente vai fazer decoration, isso, decoration e text. Line through, que aí risca o texto pra gente, ó. 10:48. A gente pode colocar aqui o color, né? Colors.green. Aí riscou o textinho pra gente aqui e fica ótimo, né? Ah, lembrando que vocês não estão vendo aqui, né? Desculpa, né? Aí, tá começando a ficar assim. Vamos ver quais mais detalhes nós podemos implementar aqui nessa tela. Ó, então tá aqui. Esse aqui seria um tamanho mais real, né? A gente precisa colocar o porcentagem off aqui. E precisamos também colocar aqui o iconezinho de adicionar o carrinho. Então vamos fazer isso. Vamos lá. O que a gente faz agora para colocar na imagem, a gente colocar o carrinho primeiro, né? Então, deixa eu até pesquisar aqui. Eu tinha feito também aqui isso daqui. Ah, tá. Eu vou ter que adicionar a imagem aqui na stack. Eu vou ter que envolver ela, na verdade, com uma coluna e colocar uma stack aqui. Ó. E aí, o que nós faremos? Essa imagem ela vai ficar posicionada normal, mas nós iremos colocar um icon. Shopping cart. E a gente colocou que tem um maisinho aqui. Add shop cart. Olha, ele fica posicionado aqui. Só que eu quero posicionar ele embaixo do lado direito, né? Então ele vai estar dentro de um positioned. E ele vai ter o right 0 e vai ter o bottom 0 também. Right 0, bottom também. Vou envolver esse icon com um container. Porque eu preciso que esse container ele seja preto aqui e tenha uma borda legalzinha, né? Então, ó, qual que vai ser o width dele aqui? Nem preciso de width, né? Eu preciso do decoration. Decoration. Vou colocar colors.black. O ícone agora vai precisar ser branco. Então, colors.white. Eu vou crescer um pouquinho também desse ícone, né? Então, ó, size 36. Vamos ver se fica legal. Legal. E aí, vou colocar um padding de 16, vamos ver como é que fica. Não, 16 é muito, vou colocar 8. Ótimo. E aí a gente vai colocar aqui também no box decoration um radius, border radius.all. Vamos colocar aqui um 8. Para ver como é que fica. Opa. Na verdade é circular, né? Circular 8. Ó, começou a ficar mais parecido, né? Com o que a gente está desenhando. Não 100%, mas tá legal aqui para o que a gente precisa. Agora vamos alinhar aqui esse desconto certinho ali do lado direito, né? Então, ó, vamos criar outro positioner, que vai ter aqui um ícone de text, por enquanto. E esse vai ser a porcentagem, né? Então, ó, vai estar escrito, por exemplo, product.discount percentage. Pronto, tá ali. Vou colocar porcento e escrever off dessa forma. Então, vamos lá, ver se está ficando certo. Aqui, ó, porcento off. E aí a gente vai posicionar ele aqui no right 0. Tá ali. Agora a gente vai envolver esse texto aqui no container. E agora a gente vai desenhar, né? Decoration. Vamos colocar aqui agora mesma coisa, né? Border radius circular 8. Vamos colocar um color nele aqui de colors.pink. Deixa eu ver se eu consigo acertar a cor aqui, tá? Colors.pink. Vamos acertar essa cor mais ou menos aqui assim. Ótimo. E aí, vamos colocar um padding, né? Padding 7.8. Nesse cara aqui. Cara, olha como tá ficando legal isso aqui, hein? Bonitinho. Vamos ver se tá ficando fiel. Não 100%, mas tá ficando legal. Vamos ver se não esquecemos algo. Então, ó, nós temos a imagem do produto, nós temos a porcentagem de desconto, nós temos o carrinho aqui, nós temos o nome do produto, o preço dele, o preço sem desconto
as estrelinhas. Lembrando que esse preço com desconto aqui tá tudo errado, né? A gente vai precisar arrumar isso. Isso aqui é a porcentagem, então a gente vai ter que multiplicar pela porcentagem depois, tá? As estrelinhas estão ok. E aqui em estoque. E depois a gente vai começar a mexer nas próximas aulas na lógica disso aqui, né? Isso aqui foi desenhado bruto e a gente precisa de lógica, beleza? Obrigado por ter assistido, até a próxima aula e valeu!